o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar o governo. Prometeram benesses, só estão trazendo malefício a esse país. E quem sofre é sempre o mais pobre, é sempre que está na ponta. E aí é o quê? Aumento de tributo e corte de gastos onde mais precisa. Mais peso tributário e pior, até o saneamento básico vai ter 17% de acréscimo. Aquilo que é sagrado de quem está vivendo embaixo do esgoto vai ter 17% de acréscimo. Nada nessa reforma tributária beneficia. Este é o maior engodo dessa casa. Foi só o governo Lula botar dinheiro na mão dos deputados que eles saíram votando que nem sabe. Lula sem saída, descoberto crime político em Brasília. Oposição entra com documento e Geraldo Alckmin se prepara para assumir. Pedaladas fiscais e rombo trilionário forçam o Congresso Nacional a abrir novo processo de impeachment contra Lula. E desta vez, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira não poderão evitar, pois existem provas mais contundentes do que aquelas apresentadas quando Dilma Rousseff foi impeachmentada em 2016. Veja tudo isso e muito mais agora. Mas antes, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva neste canal agora para ficar muito bem informado e compartilhe o link deste vídeo com o máximo de pessoas que puder. Vamos para as matérias, pois o clima em Brasília está pegando fogo. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter então a Hungria, mas se tivesse até que ter os serviços da Hungria, até que eu votaria sim. Mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui. E muito por conta, obviamente, do governo atual. Então a oposição se coloca-se com tranquilidade. Não é essa matéria, porque nós já estamos vendo o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar o governo. Prometeram benesses, só estão trazendo malefício a esse país. E quem sofre é sempre o mais pobre, é sempre que está na ponta. E aí é o quê? Aumento de tributo e corte de gastos onde mais precisa. A gente se posiciona com tranquilidade, não, senhor presidente. O Brasil não aguenta mais 2 anos do governo Lula. O silêncio e a complacência das entidades e a atuação reativa de executivo e legislativo terão consequências gravíssimas para a economia do país. A economia brasileira enfrenta uma deteriorização acelerada e preocupante, marcada por indicadores alarmantes que afetam diretamente a vida de milhões de cidadãos. Nessa terça-feira, o dólar atingiu R$ 6,20 no momento de maior alta do dia. É um recorde desde o início do Plano Real em 1994. Isso representa o derretimento de 28% apenas em 2014. O derretimento do real é reflexo direto da perda da confiança dos investidores, da falta de clareza na condução econômica e do ambiente fiscal cada vez mais instável neste governo. No momento, o dólar não é o único indicador que piora as expectativas do povo brasileiro. A taxa Selic já está em 12,25 este ano. Em sua reunião mais recente, nos dias 10 e 11 de dezembro, o Comitê Político Econômico Monetário, Copom, elevou a taxa de juros em 1 ponto percentual. O comitê também confirmou mais 2 altas do mesmo tamanho para as próximas 2 reuniões, que estão agendadas para o ano de 2025. E isso vai encarecer ainda mais o crédito e impactar severamente o consumo e investimento no país. Isso ocorre porque a inflação continua ainda acima da meta. A edição mais recente do relatório Focus, divulgada pelo Banco Central na última segunda-feira, mostra uma expectativa de 4,89% para o IPCA em 2014 e 4,60% em 2025. Essas duas projeções
são de uma inflação acima do teto da meta, ou seja, 4,5%. E isso corrói o poder de compra das famílias brasileiras, principalmente daqueles mais pobres. Eu tô sentindo um forte cheiro de impeachment. Olha, a crise que se desenha é muito feia. Vocês devem estar observando aí como o dólar está disparando, como a taxa de juros está aumentando e o governo continua com a narrativa mentirosa, né, de que é especulação do mercado. Não, quando as pessoas desistem do Brasil, elas tiram o patrimônio daqui e colocam o patrimônio fora. E mesmo com o dólar tão alto, elas ainda consideram que vale a pena comprar pela perspectiva de quebradeira e também de desvalorização do real. Só um pequeno grupo de pessoas do mercado não é capaz de manipular todo o dólar de uma economia de uma nação. Não, isso é um movimento de, sim, milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas que não estão investindo, que estão tirando o seu patrimônio do Brasil, tanto que o próprio Banco Central está queimando reserva, ou seja, nós temos, né, dólar estocado, por assim dizer, e o Banco Central continua vendendo bilhões e bilhões de dólares e ainda assim não consegue retomar o valor do real, porque o problema não está no Banco Central. Aliás, ainda que o problema estivesse, todos aqueles que foram indicados pelo PT para diretorias do Banco Central estão votando junto com o Roberto Campos Neto. Ué, se o Roberto Campos Neto é o grande vilão, né, aquela pessoa grande responsável por fazer o dólar disparar, por fazer o juro continuar alto, por que todos os indicados pelo PT votam junto com o Roberto Campos na alta da taxa de juros? Porque o próprio Galípolo, que é o indicado do PT para ser o sucessor do Roberto Campos, continua votando para aumentar a taxa de juros, porque sabe que o problema não está no Banco Central, o problema está na gastança do governo, o problema está no fato de que o governo gastou demais, está aumentando ainda mais os gastos, não vai conseguir pagar, vai ter que imprimir moeda e imprimindo moeda, isso vai gerar inflação, vai gerar quebradeira e a gente vai ver uma crise que pode ser comparada apenas à nossa pior crise da história, que foi Dilma II e que terminou em impeachment, e eu vou falar para vocês o porquê que essa história pode sim terminar no impeachment do Lula. Primeiro elemento para que o impeachment aconteça, elemento fundamental, crime de responsabilidade. Existe agora uma pedalada fiscal, né, exatamente aquilo que ocorreu, né, à época do governo Dilma e que foi a justificativa jurídica, para além, claro, do escândalo do Petrolão, o maior escândalo de corrupção da história do país, para que, né, ela sofresse juridicamente o impeachment, foi a questão das pedaladas fiscais. E agora nós temos uma questão muito grave, tão grave que os principais ministros do governo estão se articulando para evitar que esse crime de responsabilidade venha à tona. Vou ler aqui para vocês uma notícia da colunista Andresa Matais, aquela que revelou a dama do tráfico e foi perseguida pelo PT, né, depois disso, né, da reunião da dama do tráfico ali no Ministério da Justiça e também, salvo engano, no Ministério dos Direitos Humanos. Vamos lá. A auditoria do TCU pede bloqueio de 10 bilhões e pé de meia pode parar, né? O fundo de custeio ao pé de meia é onde estão depositados os recursos. O ministro da Educação, Camilo Santana, é o único que tem acesso ao fundo. É ele quem determina a Caixa quanto deve ser sacado para pagar aos alunos. Também é o MEC que define quais alunos irão receber e de quais cidades, o que já é um absurdo, né? Você ter uma política pública que depende do poder arbitrário do ministro da Educação e que não é distribuído de maneira igualitária entre alunos e cidades. As informações sobre o nome dos alunos foram divulgadas somente depois de vários pedidos da reportagem, mas sem a localização deles e fora do portal da transparência, o que fere a lei que criou o programa. Após a série de reportagens, a Caixa retirou do seu site dados sobre o fluxo de pagamentos. Os números voltaram ao ar no final do mês passado, depois de um pedido do UOL. O governo escalou 3 ministros para tentar demover o TCU da investigação. Além de Camilo, Rui Costa, Casa Civil, principal ministro do governo é sempre o ministro-chefe da Casa Civil, Jorge Messias, o advogado-geral da União, o famoso Bessias, responsável por levar o termo de posse para o Lula não ser preso e assumir a Casa Civil no governo Dilma II, e continua a reportagem. Há o temor de que a conclusão das investigações possa indicar
crime de responsabilidade do governo, que foi o que aconteceu. O TCU rejeitou as contas do governo Dilma II e depois as contas foram rejeitadas no Congresso Nacional, ensejando o impeachment dela. Ao TCU, os ministros apresentaram argumentos para negar o orçamento paralelo, o que não convenceu os técnicos. Esse é um elemento, o elemento jurídico. Estamos fulminados, como disse a Fabiana Barroso. A coisa é assustadora e vai piorar com essa degradação econômica, esse aumento do dólar descontrolado, previsão clara de inflação no curto prazo. As coisas que dependam de insumo importado vão subir de preço. E quem vai pagar a conta sempre, como acontece, é a sociedade brasileira. Até quem fez o L ou quem não fez o L. A coisa vai ficar muito mais feia do que já está. Isso é previsível, menos na fantasia econômica das estatísticas oficiais. Ali, se você pegar os dados do IBGE, parece que estamos num conto de fadas econômico. Vai tudo melhorando, vai tudo ficando muito bonito na economia. O discurso do presidente Lula é maravilhoso. Domingo, no hospital, na entrevista ao Fantástico, usando aquele chapéu Panamá lindo, ele disse que ninguém cuidava mais da questão fiscal do que ele. Ninguém era mais do que ele, o cara que cuidava de tudo nesse ponto. Então, se você ouve uma dessa e é obrigado a acreditar nisso, acaba a brincadeira, né? A gente está vendo que nosso caso brasileiro é de extrema gravidade. E vem aí Donald Trump já anunciando que vai tratar o Brasil com reciprocidade. Então, o Brasil do taxade, que quer taxar tudo, vai experimentar o que é ser taxado pelo mercado norte-americano. O problema é que na nossa relação comercial com os Estados Unidos, a gente é que depende deles. É a indústria brasileira que movimenta uma fortuna na relação com os americanos. Daqui a pouco a gente pode dar até o valor, deixa eu ver até se eu tenho o valor exato aqui, mas é da casa de 78 bilhões a nossa relação com os Estados Unidos. É isso aí. O valor das exportações industriais do Brasil, só para os Estados Unidos, ela atingiu o patamar de 23 bi no ano passado, ou um aumento de 7,1%. Tudo isso aí vai para o saco se a gente promover uma taxação do produto norte-americano. Então, é uma irresponsabilidade total, é uma estupidez total. Teremos retaliação norte-americana sob vários aspectos, na questão econômica e também na questão política econômica. Ninguém pode esquecer que o Brasil, prejudicou uma empresa norte-americana, prejudicou um grande empresário do mundo, que por acaso vai ser secretário de Estado de Donald Trump. Retaliação virá. Então, o que está ruim, com certeza pode ficar ainda pior. Fala, Constant. Essa reforma tributária, eu já falei várias vezes aqui no programa, Brown, é um lixo. É um lixo. Ela prejudica quem cria emprego nesse país. O PIB tem 70% proveniente de serviços. E são as áreas mais afetadas com esses impostos, como vão ficar, e com esse IVA que vai ser um dos maiores do mundo. O Serrão toca num ponto importante, porque na Argentina o mercado começou a perder confiança nos indicadores oficiais. Então a turma está olhando para o IBGE com o Pocman e tudo, já com um olhar muito desconfiado, né? E isso é muito perigoso, porque você começa a sair do radar dos investidores sérios. Tem uma coluna que eu vou recomendar ao nosso público aqui, à nossa audiência, na Forbes, assinada por Antônio Camarote. Não sei se tem parentesco ou não com o outro lado da Globo News, o militante. O Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula, é o título. E ele começa a mostrar que a economia vai mal, que os indicadores, e não é só o dólar, estão apontando para doenças sérias, a Selic, por aí vai, que o IBGE engana, quem está olhando só essa sensação de que o emprego está bom, ignorando a informalidade e por aí vai, está muito equivocado. Aliás, o Salles não está aqui hoje, eu falo palavrão por ele, a Fabi não quis falar, a continuação do FU foi salva pelo Serrão, mas o Adriano Tomazoni publicou uma coisa que eu achei muito, muito bem
resumida, digamos assim, é triste, mas verdadeiro. O PT vai criar uma geração de Uber e putas do OnlyFans. Eu espero que não, mas a gente sabe que as mais bonitinhas vão acabar tentando respirar ali no OnlyFans, né? E ele termina o texto dele na Forbes dizendo assim, o camarote, o Brasil não suporta mais 2 anos disso aí, né? Não é mais tempo de discursos, promessas ou manobras políticas. É hora de agir com responsabilidade e pragmatismo. A turma que assinou cartinha pela democracia se achava pragmática. Está salvando a democracia do Bolsonaro, jogando na mão do ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin. O governo Lula precisa assumir o controle da situação com um plano econômico robusto, que nunca apresentaram durante a eleição, nenhum plano, transparente e eficaz. Estão cobrando plano robusto, transparente e eficaz do PT. E essa é a nossa esperança, por pragmatismo. Bom, aprendemos então que o Brasil tem 123 deputados na oposição, entendo eu. Que Nicolas faz essa fala, né, dizendo, olha, a oposição não vota, deu 123 votos contrários à reforma tributária. Olavo, era uma reforma ruim. Inclusive o presidente Bolsonaro, né, foi contra essa proposta da reforma tributária desde o início. Teve aquele momento em que o Tarcísio dizia, não, deve ser bom, aquela coisa toda, mas o presidente Bolsonaro, desde o início, orientou votar contra essa reforma tributária. Isso há 1 ano atrás, ou mais. Imagine agora que a gente já entendeu que é um governo que arrecada muito, nunca arrecadou tanto e gasta tão mal, a nossa vida piorando, o Brasil descendo a ladeira. Só que não podemos nos esquecer, Olavo, 1 bilhão e 700 milhões em emendas, esse valor fez a diferença, Olavo. É interessantíssimo o custo dos deputados, né? Essas prostitutas que vendem a convicção, né? Convicção que não deveria ter preço. Só vou pedir para você não ofender as meninas. Com perdão as prostitutas sempre. Eu peço perdão, só para a gente não sair ofendendo desnecessariamente. Né? Porque elas entregam o que vendem, né? Diferentemente dos deputados. Enfim, desculpe. Melhor não comer. Melhor não. Vamos lá. Aproveitando a época do Natal, tem os presentes de Natal, né? E muitas vezes o embrulho, o pacote onde vem o presente acaba até sendo mais importante do que tem dentro, né? Aquele pacote bonito, aqueles laços, enfim. Assim foi vendida a reforma tributária para o brasileiro. Nosso sistema é ruim, é um manicômio tributário, né? Até o William Vac ontem lembra de uma piada, né? Não podemos chamar o sistema tributário brasileiro de manicômio judiciário, porque do manicômio você tem como fugir, né? Do sistema tributário brasileiro não dá. Então foi nos vendido como um pacote bonito. Agora, aberto o pacote da reforma tributária, sobrou para a população brasileira para não ofender você com palavras torpes, uma ferrada sem tamanho. Sem tamanho. Eu vou muito no que o Nicolas colocou. Primeiro, o maior IVA do mundo, calculado pelo Estado de São Paulo, 27,97%, acima da Hungria. Mas como é que se interpreta? Pô, o maior IVA do mundo, o maior imposto do mundo. O Pitoli foi na mesma linha. A contrapartida do serviço público é um lixo. A contrapartida da nossa altíssima carga tributária é um lixo. Mas se discutiu, coloca refrigerante, o açúcar faz mal, então vamos tributar. Tudo isso é arrecadação. Tudo isso é arrecadação. Categorias foram altamente tributadas. Amigo ouvinte, não, puxa, lá foi estabelecido os 15% para as multinacionais que faturam alto, mas não se iluda. O sistema tributário ficou mais fácil. Não se iluda. Não dá para iludir. Por quê? É muito simples. O industrial, o comerciante e o prestador de serviços, o médico, o advogado, a lojinha da esquina, a indústria cervejeira, por exemplo, passará toda essa tributação para o preço final do produto. No final das contas, o governo Lula, incompetente que é, arrecada mais para gastar mal, e quem vai pagar, quem
paga essa conta somos nós. Ganhamos um presente monstruoso, aprovado pelo Legislativo, por essa Câmara de Deputados, que nos envergonha a toda a prova, nos envergonha e efetivamente não nos representa. E diante de todas essas notícias, pessoal, onde vemos esse desgoverno de braços cruzados, mas tomando medidas uma após a outra, medidas erradas, medidas que estão elevando as taxas de juros, que estão fazendo com que a economia retroaja cada vez mais, que vai fazer com que 2025 seja um ano de retrocesso para o povo brasileiro. Se você tem emprego fixo, carteira assinada, cuidado, porque o desemprego vai aumentar em 2025. Tudo isso poderia ter sido evitado se lá atrás o povo brasileiro tivesse votado com consciência. Mas será mesmo que o pai dos pobres tem todo esse apoio popular mesmo? Saiu uma última pesquisa falando que Lula teria 35% de aprovação do povo brasileiro. Eu gostaria de saber aonde estão esses 35% de aprovação. Onde estão esses milhões de brasileiros que apoiam o pai do pobre, que prometeu picanha, que prometeu cervejinha, que prometeu cortar o imposto de renda dos mais pobres, que prometeu melhorar a segurança pública, e agora nós só vemos corte de gasto um após o outro. Inclusive, agora no início do ano, o reajuste do novo salário mínimo vai ser abaixo de todos os anos que nós já vimos. Se você não está satisfeito com o seu salário, se prepare, porque 2025 pode piorar. Para quem fez o L, eu quero que você pegue o link deste vídeo que eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Pegue o link e manda para quem fez o L, para o amigo da família, para o amigo do trabalho. Pode clicar aqui também em compartilhar aqui embaixo, tem um botão aqui embaixo. Pega e manda lá pro amigo da família, manda para todo mundo e explica para ele se essa situação do Brasil é o que ele desejava lá atrás, em 2022, quando votou em Lula, onde a gasolina não era esse preço que nós estamos pagando hoje, quase R$ 7,00 em algum estado, o dólar também batendo 6,20, o preço dos produtos, um pacote de arroz, um absurdo, um botijão de gás, só para você ter uma ideia. Nos últimos 3 anos, o botijão de gás quase que dobrou de preço. E eu queria saber se o seu salário mínimo aí, o seu salário principal, dobrou nos últimos 3 anos. Porque então você perdeu para o botijão de gás, porque o botijão de gás dobrou o valor de custo. E isso é uma vergonha, pessoal. E para quem acha que ainda não está bom, só vai piorar com esse desgoverno, porque o Haddad e o Lula, eles afirmam que estão na posição certa e tomando as atitudes certas. Não é possível, pessoal, só em 2024, mais de 1 trilhão de déficit. Como que pode? O Bolsonaro entregou o governo lá atrás, em 2022, quando ele terminou o mandato, e aí entrou Lula em 23, ele entregou o governo com as estatais dando lucro. Ele entregou as contas públicas com superávit. E aí, esses desgoverno petista parece ratos. Eles vêm comendo e corroendo tudo. Mas por que talvez você não sentiu um impacto tão forte ainda aí na sua casa, na sua cidade, no seu município? Porque o Brasil é riquíssimo, então até você sentir, demora um tempo, leva um tempo, mas calma, daqui a pouco você vai sentir os alimentos encarecendo, faltando nas prateleiras e o preço das coisas só aumentando. Tudo aquilo que tiver atrelado com o dólar, com certeza vai aumentar e uma cadeia de aumento de inflação vai chegar. Mas por que nós estamos dando aqui essas notícias aqui? Porque você pode fazer pressão aí na sua cidade, no seu município, nos governantes, de repente no vereador, no prefeito. Quem sabe se o povo brasileiro acordar, ainda há tempo, se o povo brasileiro acordar e começar como foi lá atrás, em 2016, que houve aquelas manifestações, uma após a outra, domingo após domingo, onde daí então foi votado ali o impeachment de Dilma e Dilma foi retirada. Lula pode não terminar o seu mandato, mas isso depende da força popular. Porque se depender do Congresso Nacional, pessoal, o Congresso Nacional vive a troco de migalhas. As emendas impositivas, 1,7 bilhão de reais.
foi liberado para eles. E agora eles vão ter no próximo ano aí 1,7 bilhão para distribuir nos municípios, nos estados, senadores e deputados. E esse foi o preço que o Lula usou para comprar os senadores e deputados, justamente para poder passar essa reforma fake, essa reforma sem vergonha, que vai trazer um dos maiores impostos do mundo sobre o lombo do povo brasileiro. Muitos já estão falando em sair do Brasil, em ir para a Europa, para os Estados Unidos, mas isso para quem tem dinheiro, mas a maioria do povo brasileiro não tem condição. E aí, como que vai ficar? Então nós estamos aqui desafiando o povo brasileiro para realmente arregaçar as mangas e pedir e exigir o seu direito. Como que você pode fazer isso? Comece agora, por exemplo, pegando este vídeo e mandando no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, porque aí, de repente, vai gerar uma comoção nacional e aí o povo brasileiro, quem sabe, se levanta, como aconteceu lá atrás, e aí a gente pode tirar esse desgoverno e mudar essa situação que realmente, pessoal, a tendência é piorar. Não vemos sinal nenhum de melhoria com esse governo. Muito diferente lá da época de Jair Bolsonaro, que mês após mês, mesmo com a pandemia, mês após mês, nós vimos melhoras. E é engraçado que quando Jair Bolsonaro saiu, a última fala dele, o último pronunciamento dele, ele falou para um assessor que estava do lado, antes de começar o pronunciamento, eles vão sentir saudade de mim. Se você se lembra dessa frase, ele falou, eles vão sentir saudade de mim. E é o que tem acontecido, tá bom? Fica esse recado aqui, pega o link desse vídeo, compartilha no máximo que você puder, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e vamos continuar a luta, pessoal. Não podemos jogar a toalha porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta e isso nós não vamos deixar. Até a próxima.